O Ethereum nesse momento tá batendo seus 3.900 dólares e a pergunta que não quer calar é o seguinte: será que o Ethereum tem potencial para chegar nos 10 mil dólares ainda nesse ciclo? E é isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Se você não me conhece ainda, eu sou o Victor Marinho e você está no canal 99 Bitcoin Brasil. Então vamos tentar fazer meio que uma análise fria do que está acontecendo, sem desespero, sem FUD, sem FOMO, sem hype. Vamos olhar para alguns dados do mercado. Aqui está o gráfico do Ethereum, nesse momento ali já bateu 3.900 dólares. Ele estava com suporte muito forte ali na linha dos 3.700 que ele não estava conseguindo romper. E agora ele acabou rompendo, né? O próximo topo dele é lá na região dos 4.000 até 4.100 dólares, porém ele ainda precisa confirmar esse rompimentozinho aqui dos 3.700, né? Der uma descidinha ali, bater, usar o 3.700 como fundo para ele poder continuar subindo. Esse é um dos sintomas. Lembrando mais uma vez que, análise gráfica não é bola de cristal, tá, rapaziada? É pra gente poder ter uma base do que já aconteceu e de uma probabilidade que pode vir a acontecer. Então, só olhar o gráfico pelo gráfico não é o bastante. O que a gente precisa ver? Os dados do Ethereum. Se você fizer uma pesquisa sobre a questão do RWA, por exemplo, que é a quantidade de grana que tem dentro de cada blockchain, você vai ver que o do Ethereum, ele comanda a parada toda. Mais de 50% de toda a grana do mercado cripto tá dentro do Ethereum. Se você pegar ainda as camadas Layer 2, tipo Polygon, Arbitrum, zk-Sync, aí aumenta mais ainda. Porque todas essas outras blockchains são Layer 2 do Ethereum. Pensa assim, o Ethereum é como se fosse a rodovia principal lá, que tá sempre congestionada, muito carro, é difícil, é caro, tem trânsito. Aí eles criam estradinhas paralelas com acesso a essa rodovia principal. Então o Ethereum é a rodovia principal, a Polygon, Arbitrum, zk-Sync, Base, são todas estradinhas paralelas da Ethereum. Então tem muita grana na rede da Ethereum, certo? Esse é o primeiro ponto. Ethereum é uma rede muito utilizada e que as pessoas confiam muito. E outra coisa, tem muita stablecoin sendo lançada na rede da Ethereum. Isso, querendo ou não, dá um gás para a parada, porque se tem dólar entrando ali, quer dizer que as pessoas estão confiando. Isso tudo é muito positivo para o mercado. Tem um outro dado também que você pode pesquisar, é a questão de inflow e outflow. O inflow, basicamente, é quanto entra de dinheiro dentro daquela blockchain. O outflow é o quanto sai de dinheiro daquela blockchain no mesmo período. Então, se você analisar o último período disso aí, entrou, se eu não me engano, quase 8 bilhões de dólares dentro da blockchain da Ethereum e saiu uns 4 bilhões. Ou seja, a diferença de um para o outro na rede da Ethereum ficou 4 bilhões positivo. Então entrou muita grana, cara, na rede da Ethereum, e isso que está fazendo com que ele consiga se manter ali em bons preços. Como eu já disse, não é só você olhar o gráfico pelo gráfico. Existem muitas outras coisas que precisam ser analisadas para a gente tentar ver uma probabilidade do que pode acontecer. Por exemplo, outra coisa que vai impactar, que sempre impacta no mercado cripto como um todo, é quando sai a taxa de juros do mercado americano. Sim, por mais que seja coisa assim do mundo real, a taxa de juros do Fed sempre impacta diretamente o mercado cripto. O que eu estou vendo acontecer, isso é mais algo da minha cabeça, tá? Não tem nenhum dado sobre isso, nenhum especialista falou, eu também não sou especialista nessas paradas, a gente só tenta olhar um pouquinho o que está acontecendo, mas algo que eu estou percebendo é que o Bitcoin tem se descolado da realidade que eu digo assim, é do que acontece no mundo real, e cada vez mais ele está tendo um comportamento próprio. Que tipo assim, vai chegar um momento que independente do que acontece no mundo, isso não vai mais impactar tanto assim o Bitcoin, pelo menos, tá?
O Ethereum, eu ainda não sei, não tenho uma opinião formada sobre isso. Lembrando que isso é só a minha opinião, tá? Não é algo, escreveu na pedra. Não, você tem que fazer sua análise, tem que aprender a estudar também para procurar os bons ativos, né? O Ethereum, por exemplo, nesse preço, eu acredito que é uma boa região para começar a realizar. Mas quem já se posicionou lá atrás? Pega o cara que aproveitou a última queda que o Ethereum deu ali, ele chegou ali na casa de 1.400, 1.500 dólares. Quem aproveitou isso, olha o Ethereum agora beirando os 4.000, é o momento para você poder realizar um pouco de lucro, né? A gente está falando aí de uma valorização de 180%, certo? Desde a última baixa que o Ethereum deu. Todo mundo de novo, o mercado acabou, é o fim, pô, vai lá os espertão, compra. E agora você vê o Ethereum aí beirando os 4.000 dólares, é um bom momento para começar a realizar. Dá win? Cara, nunca vai com desespero. Sempre faça uma análise, vai na moral. Da mesma forma que a gente faz DCA de compra, comprando um pouquinho mais conforme o ativo cai para diminuir o preço médio, você tem que fazer um DCA de venda também. Conforme vai subindo, pegando novos topos, você vai vendendo um pouquinho, dolarizando para poder fazer um lucro. É o básico do básico. Da mesma forma que se a gente for buscar um ativo para investir hoje, eu prefiro ir com calma, com paciência, sem FUD, sem desespero. Por exemplo, a gente tem uma carteira, a Best Wallet, que é uma carteira cripto, e ela está com a pré-venda do seu próprio token. Já arrecadaram mais de 14 milhões de dólares nesse exato momento. Tá a 2 centavos cada token e tá na pré-venda. Não foi nem lançado ainda. Então eu acredito que uma boa oportunidade para se posicionar num ativo e conseguir um lucro é antes mesmo que ele seja lançado. Inclusive eu vou deixar o link aqui da pré-venda da Best Wallet para você conhecer aqui nos comentários e na descrição desse vídeo. Agora, continuando com a nossa análise do Ethereum, para saber se ele realmente tem esse potencial de chegar a 10 mil dólares, a gente tem que analisar também a questão que, além desse inflow com outflow que ficou positivo em 4 bilhões, tem muito institucional entrando pesado no Ethereum, com ETFs e com tudo isso. E uma outra coisa muito importante que aconteceu também foi uma tal da Genius Act, que trouxe uma regulamentação para stablecoins e abriu porta para poder as grandes empresas, os grandes bilionários do mundo, usar os seus ativos como colateral para fazer empréstimo. Aí eu vou te dar um exemplo de quem tem feito isso. Provavelmente você já ouviu falar do Michael Saylor e ele está fazendo isso. Ele meio que está fazendo um hack de dinheiro infinito. Ele compra Bitcoin, coloca o Bitcoin como colateral para poder pegar empréstimo, ele pega empréstimo em dólar e compra mais Bitcoin. E ele fica nesse ciclo. É claro que isso tem um risco envolvido, mas imagina um cara bilionário fazendo isso, colocando seus bilhões de dólares de Bitcoin como colateral para pegar bilhões de dólares em dólar como empréstimo para comprar mais Bitcoin, que a gente sabe que só tende a se valorizar ao longo do tempo. Cara, é doideira, né? Mas é uma estratégia. Tem risco, mas não deixa de ser uma estratégia. Uma outra coisa muito interessante de você analisar, você pode procurar aí, você digita na sua busca, Google Trends. Aqui no Google Trends você consegue ver o interesse das pessoas por um ativo ou por que quer que seja. Aqui você pode escolher o país, tá? Eu vou colocar os Estados Unidos e vou digitar aqui na busca Ethereum. Aí eu puxei aqui nos últimos 5 anos. Você pode ver que teve um momento que o interesse de Ethereum lá no passado, na época de 2021, foi muito alto, foi o máximo que a gente teve. E você vê que o gráfico de preço do Ethereum normalmente acaba representando isso. Foi inclusive ali, naquele momento em 2021, que o Ethereum fez o seu topo histórico, que ele chegou a quase 5 mil dólares. Então você vê que todas as outras vezes que o Ethereum atingiu um topo de interesse aqui, nesse gráfico, ele fez um topo no seu preço também. Você pode ir lá fazer essa pesquisa e olhar o gráfico, que você vai ver que vai coincidir todos os topos do Ethereum com os topos de interesse de pesquisa aqui no Google Trends. Então, nesse momento, a gente está no momento agora em que o interesse pelo Ethereum está ali meio que dando uma diminuída, né?
Ó, aqui é um gráfico do mundo inteiro, fica melhor do que ver de um país só. Mas você vê que não muda muito, né? A tendência é sempre basicamente a mesma coisa. Então a gente teve um grande interesse pelo Ethereum aqui no começo desse mês e agora ele já está diminuindo um pouco. Ah, isso quer dizer que o preço vai cair? Não, são só dados, cara, para a gente poder fazer uma análise mais fria do que está acontecendo, certo? Como eu sempre digo, a gente não tem bola de cristal, não tem como adivinhar o que vai acontecer, mas é importante que o Ethereum se mantenha nesse momento acima dos 3.700 para que ele consiga colocar novas máximas. E com tudo isso, o que tem acontecido? Os ETFs de Ethereum estão aumentando muito e tem uma nova paradinha que está surgindo aí. Inclusive, eu aconselho que você faça essa pesquisa que se chama Clarity Act 2025. Então pesquise sobre isso, leia e tente entender para que você possa tirar boas conclusões sobre o que vai acontecer com o Ethereum. E a minha conclusão sobre o preço do Ethereum, se ele pode chegar a 10 mil, é o seguinte. Se o mercado de cripto como um todo chegar a 10 trilhões de dólares, nesse momento deve estar ali entre 3 e 4, se chegar a 10 trilhões, sim, o Ethereum tem uma grande capacidade de colocar esse topaço nos 10 mil dólares. Porém, algo assim mais realista, trazendo um pouco mais para a realidade do que pode acontecer aí nos próximos meses até o fim desse ano, seria a gente ver o mercado crescendo num tamanho 5 a 6 trilhões de dólares dentro do mercado cripto. Então, eu acredito que mais realista para esse ano seria a gente ver o Ethereum entre 5 e 6 mil dólares até o fim do ano. Não dá para saber se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser em dezembro, igual no ano passado. Em dezembro ele, colocou um topaço lá, tudo começou a subir. Então não tem como a gente saber. A gente tem como analisar os dados, ver o que está acontecendo. Quem já se posicionou antes, já comprou Ethereum, já está realizando, colocando lucro no bolso, que é o melhor a se fazer. Quando ele vier a colocar novos topos, o pessoal que comprou agora e conseguiu segurar vai começar a realizar. É assim que o mercado funciona. Tá? Em todo caso, sempre o mais indicado é você pegar, se você quiser multiplicar capital de uma forma mais simples. Eu acredito que a maior oportunidade ainda está em pegar token de pré-venda, principalmente token com fundamento, igual esse aqui da Best Wallet, né? Já tem uma wallet, tem uma carteira, tem um fundamento, tem um porquê de existir. Não é uma meme coin qualquer que não serve para nada. Então tá bem interessante essa pré-venda aqui a 2 centavos nesse exato momento. Como eu já disse, o link vai estar nos comentários desse vídeo. E agora eu quero saber de você. Quanto você acha que o Ethereum vai chegar ainda esse ano? Qual você diria que é o topo máximo para esse ativo?